Dando continuidade então à disciplina de girassol, nós vamos falar nesta aula de hoje sobre como reconhecer, monitorar e controlar as principais doenças do girassol. Isso porque, com a expansão aí da cultura do girassol, nas regiões, os diversos climas, na substituição aí como segunda safra, ela acabou sendo prejudicada, entre outros fatores, pelas presenças de doenças que são causadas tanto por bactérias, como fungos, como também por vírus. Então, é necessário que a gente tenha dar uma certa Nós vamos revisar um importância pouquinho para algumas doenças coisas que nós já falamos um pouco na aula. Deixa eu só mostrar um fator para vocês que está relacionado com sintomatologia das doenças. Sintomatologia é a parte da fitopatologia que estuda os sintomas e sinais visando o diagnóstico da doença de planta. Ou seja, através daquilo que eu estou verificando de alteração, seja ela morfológica ou seja ela fisiológica em uma planta, eu consigo identificar qual seria a causa e como seria o processo de controle e tratamento. Para que a gente possa ter esse primeiro, a gente tem uma questão aqui que seria então o sintoma. O que é o sintoma? Qualquer manifestação da reação da planta a um agente nocivo. Ou seja, se eu tenho lá uma bactéria, um fungo, um vírus ou qualquer outro meio que venha, por exemplo, a causar uma alteração numa planta, o que eu tenho? Eu tenho um sintoma. Por exemplo, aqui nós podemos verificar em culturas que não é do girassol, por exemplo, que é no caso da cenoura e no caso do abacate. Eu acho que é muito comum algumas pessoas já verem mais o do abacate. Isso aqui são o quê? Primeiro, vamos analisar a cenoura. Não está normal. Então, um sistema de bifurcação, que seria uma entrada aqui. Então, houve o quê? Uma alteração morfológica. E essa alteração foi causada pela presença de um agente, que no caso aqui é o nematóide, o meloidógeno que está presente na cenoura. Já nesse caso aqui, por exemplo, do abacateiro, o que nós conseguimos perceber? Essas manchas, essa crosta que foi formada, que a gente chama isso de verrugose. Então, essa parte externa. Então, alteração ali numa parte do produto especificadamente falando. Então, isso acaba se considerando como um sintoma visível de uma alteração. Ou uma murcha, como, por exemplo, também o encharquilhamento, que seria aquela junção de folhas. Então, tudo isso é canalizado como alguns sintomas que nós podemos verificar em uma planta. O segundo que nós teríamos seriam os sinais. O que seriam esses sinais? Esses sinais, como já falamos em sala, seriam estruturas do patógeno quando exteriorizadas no tecido doente. Ou seja, naquela planta que está doente, eu consigo verificar a presença do agente causador, o agente causal daquela doença. Como, por exemplo, aqui, nós temos alguns fatores aqui. Crescimento micelial e esporulação de Geotrotium, esse nome bonito que vocês estão vendo aí, que causa podridão azeda na batata baroa. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui é o próprio fungo, o agente causador da doença que está se manifestando aqui. No caso dessa outra aqui, que é um que acontece muito também com o girassol, que é escleródios e crescimento micelial de Sclerotium, que é a mancha de escleródio do feijoeiro, que é o mesmo agente causal de uma doença no girassol, que é uma doença muito comum, nós vamos falar muito dela hoje. Então, seria uma sequência completa de sintomas que ocorrem durante o desenvolvimento de uma doença. Isso seria considerado o sinal, especificadamente falando isso daí. Para a gente recordar um pouquinho, toda vez que nós falamos de doença, nós temos o quê? Este tripé da doença, que seria a doença, ela é ocasionada em virtude da presença do patógeno, hospedeiro e ambiente. E sempre nós vamos ter essas três ligações aqui, formando um processo da doença. O patógeno, ele pode ser controlado pelo ambiente? Sim. Se o ambiente não for favorável para o seu desenvolvimento, nós não vamos ter possivelmente um avanço dessa doença, ou, consequentemente, nós vamos ter uma doença mais leve, branda, em sentido disso daí. O hospedeiro, se ele estiver presente ou não presente,
vai modificar também, né? E para fazer essa questão da doença. E existe aí esse ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O que significa isso? Então, o primeiro passo do hospedeiro seria, do hospedeiro, né, do patógeno, na verdade, seria a disseminação. O que seria a disseminação? Seria um método dele se espalhar, ou seja, dele conseguir, de alguma forma, seja levado pelo vento, pela água, pela chuva, por qualquer outro meio, um trator, um equipamento que não foi muito bem higienizado ou teve algum problema, de fazer esse processo de levar realmente o agente causal, que no caso seria o patógeno, para outros lugares ou para outras plantas para causar algum tipo, proliferar essa doença. No caso aqui, nós temos o primeiro processo, seria o processo de infecção. Infecção, ou seja, a entrada do patógeno na planta, ou seja, ele teve a condição e encontrou o hospedeiro, e ele vai fazer o processo infectório de, então, penetrar sobre essa planta. Depois de penetrado, ele vai colonizar, ou seja, ele vai, de uma certa forma, ocupar este espaço que costuma ser dele, e, né, se adaptando àquela condição, ele vai, então, se reproduzir. Reproduzir seria o processo de multiplicação mesmo. E sabendo que, né, todo ser vivo cresce, reproduz e morre, os fungos de uma maneira geral, alguns patógenos causadores de doença, eles querem continuar perpetuando e sobrevivendo. Então ele tem algumas estruturas de sobrevivência